Gente, é isso aí. E não esqueça, se inscreva neste canal, clica aqui no gostei, clica no sininho, ative aí as notificações e não esqueça, compartilhe nas suas redes sociais, Instagram, onde você tem acesso, vai lá, compartilhe esse vídeo e essa semente da palavra de Deus para que mais pessoas sejam edificadas assim como eu e você. Olá, gente, tudo bem? Vamos ao nosso devocional de hoje e hoje está no Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 1 ao 21, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende estas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema de hoje, nesse devocional, é o fim para o novo começo. Esse encontro de Jesus com Nicodemos, ele está automaticamente conectado ao texto anterior a esse que nós lemos no capítulo 2, versículos 23 ao 25. Isso significa que Jesus não aceita uma fé superficial como suficiente para a salvação. No texto que nós lemos, embora Nicodemos tivesse reconhecido Jesus como um mestre vindo da parte de Deus Pai, com capacidades de operar grandes sinais, Jesus está dizendo que a sua fé era deficiente, pois ela se baseava somente nos testemunhos dos milagres que Jesus operava. Jesus, porém, destacou a necessidade da fé salvadora, que produz a transformação da vida. O novo nascimento é o mais importante e a mais urgente necessidade que todos nós temos na vida. O que Jesus está dizendo é que eu e você, assim como Nicodemos, nós precisamos nascer de novo. E está dizendo que sem esse novo nascimento, a minha vida e a sua vida ela é vã. Jesus está dizendo que a sua esperança é vã, a sua religião é vã sem este novo nascimento. O que Jesus está dizendo é que se não nascermos de novo, Deus estará contra nós no dia do juízo. Sem esse novo nascimento, a palavra de Deus ela condenará eu e você naquele grande dia, no juízo final. O que Jesus está dizendo é que sem esse novo nascimento, o céu estará de portas fechadas para você e para mim. Jesus diz aqui no texto que lemos que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Jesus é enfático aqui no texto. Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. E a grande questão é que nisso tudo você pode ser uma pessoa rica, você pode ser uma pessoa culta, você pode ser uma pessoa respeitada, você pode ser uma pessoa religiosa, assim como Nicodemos era. Mas se não nascer de novo, mesmo assim, com tudo isso, com todos esses adjetivos, inclusive, que possa existir, você estará perdido, nós estaremos perdidos. Você pode ser uma pessoa zelosa, você pode ser uma pessoa conservadora e observadora de todos os preceitos religiosos, como Nicodemos, por exemplo. Mas se não nascer de novo, não haverá esperança para a sua alma. Inclusive, Jesus está incluindo aqui a questão daquela ideia de que eu e você podemos praticar muitas boas obras. Podemos dar esmolas,
podemos ter uma vida bonita e até mesmo fazermos orações que podem ser ouvidas no céu. Como Cornélio, na palavra a gente encontra a história dele e ele muito bem fazia. Mas se não nascermos de novo, não entraremos no reino dos céus. Mas aí vem a grande pergunta: por que eu e você precisamos nascer de novo? Porque afinal é isso que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. Você precisa nascer de novo para herdar o reino dos céus, para entrar no reino dos céus. E por que eu e você precisamos nascer de novo? Em primeiro lugar, porque a inclinação do meio do seu coração é completamente contra Deus. Nós jamais iremos desejar Deus se o próprio Deus não tocar os nossos corações. A grande questão é que nós jamais teremos sede de Deus se o próprio Deus não despertar, não provocar isso em nós. A grande questão é que a inclinação da minha e da sua carne é inimizade com Deus. A nossa natureza ela é completamente pecaminosa, ela é totalmente caída, destituída. Em segundo lugar, porque sem um novo nascimento eu e você não podemos ver o reino de Deus e muito menos entrar nesse reino, a não ser que Deus venha mudar as disposições íntimas da nossa alma, que Ele transplante esse nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne. E a não ser que nós venhamos receber esse toque regenerador do Espírito Santo, jamais poderemos entrar no reino de Deus. É isso que Jesus está falando. A grande questão é que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Ele as considera tudo isso como loucura. E a grande questão é que as coisas que Deus proíbe são aquelas que nos dão prazer, que te dá prazer. Em terceiro lugar, porque uma fé intelectual ou emocional, ela é insuficiente para você e eu entrarmos no reino de Deus. Algumas pessoas, ao verem os milagres de Jesus, até creram neles. Inclusive, Nicodemos vai até Jesus completamente admirado pelos milagres que Deus tinha realizado. E até hoje as pessoas ainda procuram Jesus, ou seja, se aproximam de Jesus simplesmente por conta dos milagres que ele realiza. Contudo, para ser salvo, você não tem que olhar para os milagres, você precisa olhar para aquele que foi levantado na cruz, levantado no madeiro. E em quarto lugar, porque o novo nascimento, ele é uma ordem expressa de Jesus. Jesus é categórico aqui. Ele diz: necessário é nascer de novo. Lá no céu, você não entrará por ser assembleiano, por ser batista, por ser católico, por ser presbiteriano. Lá no céu só entrarão aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Aqueles que foram remidos, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Sem este novo nascimento, o céu não apenas seria impossível para você, mas também não seria um lugar desejável pela sua alma. A sua alma não teria anseio pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus. Inclusive, vamos ver a seguir o que o novo nascimento não significa. Pastor Hernandes Dias Lopes, que inclusive dá a base para tudo isso que estamos falando, ele fala muito bem sobre isso. Em primeiro lugar, um novo nascimento não equivale a pessoa ser bem-sucedida financeiramente. O Nicodemos era alguém rico. Nicodemos era alguém que tinha muito poder. Em segundo lugar, o novo nascimento não equivale a você ter um profundo conhecimento da Bíblia. Afinal, Nicodemos era um mestre, era um doutor da palavra. Ele sabia absolutamente muito, tinha raízes profundas. Nicodemos, inclusive, foi membro do Sinédrio, então Nicodemos tinha bastante conhecimento no que diz respeito às Escrituras. Em terceiro lugar, um novo nascimento não equivale a ocupar um cargo de liderança na igreja, por exemplo. Eu sou líder, então eu nasci de novo. Eu sou pastor, então eu nasci de novo. Eu posso muito bem ser o pastor, eu posso muito bem ser líder, sem nunca ter desfrutado de fato do que é o novo nascimento. Inclusive, naquele dia, chegaremos diante dele e falaremos: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome oramos e pessoas foram curadas, e para alguns ele irá dizer: não vos conheço. E é justamente por não ter nascido de novo. Em quarto lugar, o novo nascimento não equivale apenas a ter informações corretas, certas a respeito de Jesus. Não, inclusive o próprio Nicodemos tinha informações certas. Ele tinha visto com seus olhos quem era o Senhor e ele testifica: ele é o Filho de Deus, mas mesmo assim isso não foi suficiente. Ele precisava nascer de novo. Em quinto lugar, o novo nascimento não equivale a uma reforma moral. Perceba, Nicodemos tinha uma conduta irrepreensível diante da sociedade naquela época. Mesmo assim não era o suficiente para salvar a si mesmo. Ele precisava nascer de novo. Mas vamos lá, à luz das Escrituras, vamos entender o
que de fato é nascer de novo. A primeira coisa é que o novo nascimento é radicalmente algo novo. O novo nascimento, ela é uma obra, ou ele é uma obra exclusiva de Deus. E vamos colocar aqui qual a condição para um novo nascimento. Somente aqueles que conhecem o quão maligno é o veneno da antiga serpente. Somente aqueles que sabem que foram infectados por esse veneno mortal chamado pecado é que correm desesperadamente para Deus, clamando sempre por misericórdia. A grande questão é que o pecado, ele é maligno, porque ele adoece, ele escraviza, ele mata. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, primeiro você reconhece que é pecador e depois você olha para Jesus. Antes da fé, vem o arrependimento. Antes do arrependimento, vem a convicção do pecado. Antes da convicção do pecado, vem a consciência de que o pecado, ele é completamente maligno. A grande questão é que o pecado é pior do que a pobreza, é pior que a doença, é pior do que a morte, pois o pecado nos afasta de Deus não só agora, mas eternamente. E somente aqueles que se reconhecem como pecadores conseguirão olhar para Cristo como seu Salvador. Então a grande questão é que nascer de novo é arrepender-se. E para arrepender-se é ter convicção. Convicção do quê? De que sou um pecador. Convicção de que o pecado é maligno, me afasta de Deus. Então nascer de novo é olhar para mim mesmo e que por mais que eu seja alguém que conheço da palavra, que tenho retidão moral, que aos olhos carnais sou perfeito, eu preciso reconhecer que nada de bom habita em mim. O que de bom há em mim é obra de Deus em mim e através de mim. É tudo por Ele e para Ele todas as coisas. Sabe, nascer de novo é o reconhecimento da minha total falência espiritual e pessoal. É declarar que eu sou 100% dependente dEle. Não é pela minha conduta, não são pelos meus dons, talentos, capacidade ou habilidade. Tudo é por Ele e para Ele. É Ele em mim e através de mim. E reconhecendo que sem Ele eu não sou nada. Isso é nascer de novo. Que Deus te abençoe.